Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Desta vez, eu vou entrevistar o senador Fernando Collor de Mello sobre as expectativas geradas em torno da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a chamada Rio+20, que se realizará em junho próximo no Rio de Janeiro. A conferência ganhou esse título de Rio+20 por ocorrer 20 anos após a ECO 92, a grande conferência ambiental ocorrida na época em que o senador Collor ocupava a presidência da República. Senador Collor, a gente sabe que o mundo tem evoluído muito, a consciência ecológica, de certa forma, vem permeando essas novas gerações. Passados 20 anos da ECO 92, quais são as suas expectativas em torno da Rio+20? Bom, em primeiro lugar, nós não devemos cair na tentação de querermos comparar a ECO 92 com a Rio+20. São dois momentos distintos, são duas realizadas em circunstâncias completamente diferentes, mas podemos sim fazer com que o nível de ambições em relação a Rio+20 seja elevada. Nós temos que elevar esse nível de ambições, tanto por parte das Nações Unidas, que patrocinam a conferência, como por parte do Brasil, como país sede desta conferência. Isso significa dizer que nós não poderemos ficar somente restritos à agenda estabelecida pelas Nações Unidas, que trata basicamente de 2 pontos: economia verde com inclusão social e erradicação da pobreza, e o segundo ponto, que é a governança global. Eu acredito que é muito importante que nós tratemos da questão de mudanças climáticas, porque não podemos falar de desenvolvimento sustentável, né, com base naqueles 3 pilares, econômico, social e ambiental, sem que antes nós resolvamos o problema causado no planeta pelo efeito das mudanças climáticas. E eu acho que esse é um tema muito importante que seja encarado, que seja tratado pelas potências do centro e também pelo Brasil, até porque o Brasil, nessa conferência, como em todas as outras, sempre tem pontificado como um país que está na vanguarda da luta ambiental. Nós temos o que mostrar, nós temos avanços que nós podemos mostrar ao mundo, não é? E na Rio+20, pelo que eu tenho entendido também por parte das autoridades do governo, não se trata de querer apontar o dedo para fulano, beltrano, esse país ou aquele país como causador disso, daquilo. Não. O que se deseja é que a Rio+20 seja um momento de ampla reflexão por parte de todos que estarão participando. E para que cada um, fazendo um exame de consciência, possa descobrir, não é? E mais do que descobrir, porque muitos já sabem o dever de casa que tem que fazer, mas, sobretudo, tomar a iniciativa, ter a vontade política, a determinação humanitária de lutar contra esses efeitos das mudanças climáticas e tratarmos de mudar também esse modelo econômico que aí está. Modelos econômicos, melhor dizendo, tanto aquele modelo aplicado pelo chamado capitalismo selvagem, até aquele modelo aplicado no socialismo do Estado mais exacerbado, nenhum desses modelos tem dado resultados concretos no que diz respeito à erradicação da pobreza, à melhoria da qualidade de vida, do bem-estar da população do planeta. Ao contrário, vem destruindo o planeta e, com isso, ameaçando a própria vida dentro do planeta. Senador, a gente sabe que os Estados Unidos e a China são os países que, de certa forma, mais contribuem para o processo de aquecimento global. O senhor acha que os Estados Unidos e a China vão participar da Rio+20 com uma posição mais razoável, no sentido de participar desse esforço global em prol do desaquecimento global? Em relação à China, o secretário-geral da conferência, embora funcionário de alto grau, de alto escalão das Nações Unidas, ele é um chinês, não é? O primeiro-ministro da China já confirmou a sua presença, aliás, foi um dos primeiros a confirmar a sua presença aqui na conferência do Rio
em junho, daqui a pouco. E a China, ela tem o que mostrar. A China, ela na sua matriz energética, tinha praticamente 90% da sua matriz energética com base na queima de carvão. E ela vem rapidamente, celeremente, né, trabalhando para que a fonte de energia baseada no carvão, ela tenha um percentual diminuído na composição da sua matriz energética. E diminuiu bastante. Hoje eu acho que o carvão entra na matriz energética da China com cerca de 20%, quando era de 90%. Então a China vem fazendo muito o seu esforço. Os Estados Inclusive investindo em energia eólica. Muito, investindo em energia eólica. A China, agora há pouco, ela instalou mais de 600 mil torres de captação pelo vento da energia, chamada energia eólica. Então é algo em relação também ao transporte. A China construiu em 3 anos, ela construiu cerca de 4 mil quilômetros de linhas do chamado trem de alta velocidade, ligando Xangai a Pequim, Xangai a Guangdong e a uma outra cidade. Então são milhares de quilômetros de um trem de alta velocidade, que é uma energia limpa, não é, que não consome, que não joga na atmosfera como os carros, o chamado CO2, o monóxido de carbono e os transportes urbanos. Enfim, ela tem alcançado patamares importantes no que diz respeito à sua colaboração no sentido de diminuir as suas emanações. No que diz respeito aos Estados Unidos, é bom que se frise, em 1992, durante a Conferência do Rio, o presidente americano, o George Bush pai, ele esteve presente na conferência. Apesar de uma enorme pressão da tecnoburocracia americana ter feito de tudo para que ele não viesse. Mas ele veio e assinou todos os tratados, inclusive o Tratado da Biodiversidade, né? Assinou a Agenda 21, que estabelece uma espécie de metas, né? Que depois serviu de base para as metas do milênio. Enfim, e agora os Estados Unidos, eu acredito que o presidente Obama compareça em função de nós estarmos tratando do planeta para as futuras gerações, sobretudo. E são essas futuras gerações que herdarão esse planeta em que hoje nós vivemos, que votaram maciçamente nele nas últimas eleições. Então eu acredito que o presidente americano poderá, com muito proveito, ganhar 1 ou 2 dias durante a campanha eleitoral e comparecer à Conferência Rio+20, porque isso será cobrado dele. Se ele estiver no momento em que a conferência transcorrer aqui no Rio, ele estiver num comício em Kansas City, por exemplo, o pessoal vai dizer, mas vem cá, por que o senhor está aqui em Kansas e não no Rio, quando se discute o futuro do planeta e de nós próprios, que herdaremos esse planeta da mão de vocês? Então, além disso, os Estados Unidos têm uma maior dificuldade, porque na China é o centralismo democrático que funciona, então fica muito mais fácil de se mexer. Nos Estados Unidos, uma democracia extremamente vibrante e uma matriz industrial portentosa, que é difícil a gente chegar e dizer assim, olha, vocês parem de produzir isso, ou produzam isso em menor quantidade, ou produzam isso sem tantas emanações, comprem filtro, comprem isso, comprem aquilo. É mais complicado. Mas nós devemos também perceber que eles estão trabalhando, sobretudo na questão das cidades. Hoje, em Nova York, os táxis de Nova York, os chamados Yellow Cabs, eles estão sendo todos modificados. Então, eles são movidos a energia elétrica e também combustível. Então, até 30 quilômetros, o equivalente a 30 quilômetros por hora, os táxis utilizam a energia elétrica.
Se passar dos 30 quilômetros, aí é acionado a combustão. Interessante, é um outro tipo de flex. É um outro tipo de flex, né? E com energia absolutamente limpa. Então, num trânsito como o de Nova York, que nós todos conhecemos, a gente imagina aqueles táxis na Quinta Avenida, indo e vindo, né? Se fosse somente com queima de combustível fóssil, teria um efeito muito, muito ruim. De modo que os Estados Unidos vêm fazendo isso, a própria indústria americana tem se conscientizado. Acontece que ela é muito grande, é um elefante que, para se parar ou para se adaptar esse elefante a uma mudança de habitat, é um pouco mais complicado. Mas você acha que a Rio+20 vai aprovar um acordo com efeito vinculante, ou seja, os países vão ser obrigados, digamos assim, a cumprir aquelas metas, ou vai ser uma declaração de intenção? Exortação, né, é tudo o que nós estamos querendo evitar, né? Chega de exortações. Nós queremos objetivos. E o objetivo maior da conferência é de sairmos de lá com o nosso nível de ambições, como disse no começo, não é? Lá em cima. Não vamos ficar somente nessa questão das discussões meramente contemplativas da questão ambiental, da questão do desenvolvimento sustentável, por exemplo, da questão da erradicação da pobreza, da inclusão social. Nós temos que avançar. E, sobretudo, os países em desenvolvimento, os países chamados emergentes, Brasil, Índia, China, Rússia, eu acho que são grandes países com grande população e com problemas, claro, inerentes a todos os países que sofrem com o processo de crescimento, mas esses países, sobretudo, deverão tomar a iniciativa de propor ações, muito mais do que impor. Propor ações e fazer com que essas ações dominem a consciência dos governantes do planeta e que eles se convençam de que é necessário se fazer alguma coisa para que nós salvemos a vida no planeta e o próprio planeta. É muito difícil a gente querer impor determinadas metas, embora cada um de nós, talvez, gostaria de poder fazer isso, né? Até para ter o que cobrar de alguém. Mas eu acho que esse não é o melhor caminho. Eu acho que o caminho mais adequado é exatamente esse, é de fazermos uma reflexão que nos leve a uma tomada de posição clara e objetiva, que haja uma consciência, né, muito firme por parte das lideranças mundiais, que independentemente das eleições que estejam se realizando em alguns países, independentemente da crise econômica que toma conta de grande parte do mundo, né, na União Europeia, nos Estados Unidos e em outros países, esses são problemas circunstanciais causados por um modelo econômico ineficaz, ineficiente, predatório e que está demonstrando claramente que não pode continuar vivendo, não pode continuar atuando dessa maneira. Nós temos que repensar o modelo econômico e, a partir de repensar o modelo econômico, repensando com isso os padrões atuais de produção, de consumo, né, nós partirmos para a questão do desenvolvimento sustentável. Aí sim, eu acho que nós teremos grandes chances de fazer com que a Rio+20 seja, não, volto a frisar, não podemos comparar com 92, porque 92 foi um caso excepcionalmente positivo, né?